Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com a parte 2 daquele vídeo falando a respeito de filmes perdidos ou nunca finalizados. Eu já tenho uma parte 1 desse vídeo, caso você não tenha assistido ainda, então talvez tenha algum filme que você tenha em mente que foi perdido ou que não foi finalizado que eu falei naquele vídeo. Caso você não tenha assistido, assiste lá depois. Existem uma série de filmes que por vários motivos se perderam, estão arquivados ou nunca foram finalizados, ou foram finalizados, mas não da maneira que deveria ser. Esse é um tema muito interessante, por isso mesmo eu resolvi fazer uma série de vídeos, porque tem muita coisa, teremos vários vídeos desse tema aqui no canal. Peludópolis é um filme de animação de 1931 do animador e diretor argentino nascido na Itália, Quirino Cristiani. Ele é mais conhecido por suas sátiras políticas e seu estilo único de animação. Ao todo ele fez 3 filmes animados e todos estão perdidos. Então nós temos esse filme Peludópolis, o filme El Apostol e Sem Deixar Rastros. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos posso falar mais a respeito desses 2 outros filmes aqui, porque hoje falarei apenas do Peludópolis. O filme é uma sátira política com foco no então presidente argentino Hipólito Yrigoyen, enquanto ele flutuava em seu barco, conhecido como Peludo City, que estaria simbolizando a Argentina. E enquanto ele flutuava em seu barco, ele era cercado de tubarões famintos. Após um ano de produção do filme, aconteceram mudanças políticas na Argentina e a produção dele foi interrompida. Ainda querendo que seu filme fosse lançado, Cristiani começou a tirar a ênfase de Yrigoyen e dos tubarões, para deixar a coisa menos política, né? E ele poderia finalizar a animação. Ele acrescentou generais que derrubaram Yrigoyen como heróis e um personagem comum chamado Juan Pueblo para atuar como o centro moral do filme. E assim, Peludópolis foi lançado em 16 de setembro de 1931, após atraso e reorganização da trama. Peludópolis também é conhecido como o primeiro longa-metragem de animação lançado com som, e na época, para conseguir esse feito, ele usou um segundo disco para gravar o som, incluindo várias músicas para serem tocadas junto com o filme. E foi necessário esse sistema, por mais que fosse complexo, porque os cinemas argentinos não conseguiam acomodar os sistemas de som da época. Em 1957 e 1961, ocorreram incêndios onde o Cristiani guardava os seus filmes, o que fez com que grande parte deles se perdesse no meio das chamas, o que torna improvável que o filme seja visto novamente. Porém, um documentário de 1930, junto com várias fotos e posters, acabaram sobrevivendo, e esses são os únicos vestígios que temos atualmente desse filme. Nós sabemos que Pinóquio já teve várias adaptações, né? Porém, existe uma em específico que nunca foi finalizada. As Aventuras de Pinóquio foi um filme de animação italiano dirigido por Raul Verdini e Umberto Spano. O filme foi produzido e criado pela Cartoni Animati Italiani Roma e foi o primeiro filme de animação da Itália e a primeira adaptação cinematográfica do Pinóquio. Para quem achava que era o filme da Disney, não exatamente. Dizem que se ele fosse concluído, ele teria se tornado o primeiro longa-metragem de animação que utilizou a técnica do celuloide de todos os tempos, superando até mesmo a Branca de Neve. O filme foi encomendado pelo político Alfredo Rocco em 1935, além de que seria o primeiro filme de animação italiano, e tinha um orçamento estimado de 1 milhão de liras italianas, e planos para fazerem 110 mil desenhos por ano. Lembrando que na época eles utilizavam 24 frames por segundo, a gente sabe que hoje em dia existem outras tecnologias, né? Mas na época produzir uma animação era aquele trabalho braçal que você tinha que desenhar frame por frame, por isso mesmo eles tinham essa meta tão grande, né? De 110 mil frames por ano. Infelizmente o estúdio de animação que empregava as pessoas que trabalhavam para esse filme não tinham tantas habilidades ou experiências para animar um filme inteiro, porque eles trabalhavam como ilustradores de quadrinhos, ou eles eram artistas, produziam quadros, mas eles não estavam acostumados a produzir uma animação, que requerem outras técnicas também. Então aí já tínhamos o primeiro problema. Além disso, essa técnica de desenhar no celuloide para produzir uma animação ainda era uma coisa muito nova na Itália. E eles não tinham muito com quem contar, né, como ajuda
para produzir o filme. Todos esses problemas técnicos prejudicaram a produção e a empresa ficou sem dinheiro em alguns anos. Então, no final, acabou que deixaram como estava, não conseguiram finalizar o filme e ficou por isso mesmo. Bom, tem uma lenda urbana desse filme. Dizem que o co-diretor, que é o Raul Verdini, pegou sozinho o negativo do filme para depois tentar completá-lo e convertê-lo em cores. Dizem também que as tentativas não tiveram sucesso e ficaram inacabadas. Porém, outra lenda diz que o Raul Verdini reuniria todo o trabalho que pudesse para transformar as aventuras de Pinóquio em um curta-metragem. Dizem que esse tal curta-metragem foi exibido em alguns cinemas na década de 40 e também tem algumas pessoas que acreditam na teoria de que o filme foi sabotado pelo Walt Disney, né? Que o Walt Disney queria que a Branca de Neve fosse o primeiro filme em cores que utilizasse essa técnica de celuloide. Então tem gente que acredita também nessa teoria da conspiração, né? Dizem que o Walt Disney também teria comprado mais tarde o negativo desse filme original e muitos acreditam que ele ainda está lá, né, nos porões, né, do Walt Disney, nos arquivos da Walt Disney Productions, mas nunca confirmaram nada, então isso aqui é só uma lenda, né, só uma teoria da conspiração. Mas tem muita gente que acredita nisso porque a Disney depois lançou o seu filme do Pinóquio. Mas são só teorias, tá, gente? Não tem nada confirmado. Entre 1935 e 1936, começaram a aparecer nos jornais anúncios que anunciavam que o filme teria uma estreia. Mas passado um ano, quando a primeira metade já estava sincronizada com música e diálogo, e quando começaram a trabalhar na segunda metade do filme também, o estúdio teve que interromper a produção porque eles já não tinham dinheiro suficiente para continuar. Então, essa é a história do filme inacabado do Pinóquio, que tinha potencial para ser um filme muito importante na história da animação, porém não aconteceu. Gostando ou não, todo mundo aqui conhece o Thomas, o trenzinho, que eu acho que ainda vai ao ar na TV Cultura, não sei muito bem. O Thomas é uma franquia infantil britânica, estrelada pela locomotiva a vapor fictícia chamada Thomas. Essa série, na verdade, é baseada em uma série de livros, e existem inúmeras temporadas do Thomas, tem até em desenho animado hoje em dia, tem em 3D, porém, o que poucas pessoas sabem é que em 2009, um filme live action baseado na série, que seria intitulada de The Adventures of Thomas, estava sendo desenvolvida pela Hit Entertainment. Ele seria ambientado em Londres durante aí o segundo conflito mundial e o filme seria dirigido por Shane Acker e queria ampliar o apelo da série para um público mais velho. Então não seria aquela coisinha tão infantilzinha igual o Thomas, o trenzinho que passava na Cultura e na Discovery Kids. Em um artigo do Deadline em 2011 ele descreve o enredo. A história girará em torno de um menino pré-adolescente que se afastou de seu pai. O filho é apresentado a este mundo de Sodor, que é um lugar que seu pai visitou quando criança, mas não consegue se lembrar. O filme foi originalmente planejado para ser lançado no final de 2010, porém ele foi adiado para 2012, só que nesse mesmo ano a Hit Entertainment foi comprada pela Mattel, que acabou cancelando essa ideia de filme do Thomas. Desde o cancelamento do filme, as informações sobre ele são escassas. Nós temos acesso a um teaser e alguns materiais conceituais, mas nada mais além disso. Vocês acham que daria certo um filme live action do Thomas com uma pegada assim não tão infantil? Comente aqui embaixo. Esse caso aqui me falaram nos comentários e eu queria falar já a respeito desse caso também, só que eu deixei para a segunda parte. Mas muito obrigada por me lembrar dele. Age of Peace foi um filme de ficção científica lançado em 15 de julho de 2000, com a duração de 27 minutos. Foi o primeiro filme 3D da Coreia do Sul e teve um orçamento de 6 milhões de dólares. Ele foi criado para promover um grupo de K-pop masculino que se chamava HOT, ou H.O.T, e no filme nós tínhamos como protagonistas os 5 integrantes da banda, além de uma outra integrante de uma outra banda de K-pop, que é a Dana, ou Dana. Bom, na história do filme, os 5 integrantes da banda vivem em uma sociedade futurista, onde são invadidos por alienígenas chamados Zeus, que desejam dominar o mundo. A única maneira da banda salvar a sua sociedade é vencer uma partida de futebol contra os alienígenas.
Não se sabe muito sobre os detalhes da trama. Dizem que tem uma cena onde um dos personagens tropeça durante uma partida de futebol, aí o goleiro corre até ele e o incentiva a continuar o jogo. Em outra cena, o personagem sai repentinamente do jogo para salvar a princesa e o resto da equipe continua jogando enquanto ele luta contra um dinossauro para salvá-la. Pera, o negócio é alienígena ou dinossauros? Ou as duas coisas? Ou seriam dinossauros alienígenas? Há também uma cena do filme onde eles cantam uma música que se chama Operation Takeover. Existem também pouquíssimos vídeos falando a respeito do filme, e é o que nós temos. Dizem que o filme foi exibido durante 3 semanas no Japão, no Shirogumi Studios. Dizem que todos os aspectos visuais foram digitalizados, exceto os rostos dos atores. Também dizem que aparentemente ele foi dirigido por um homem chamado Lawrence Lee. Outra informação importante é que, apesar da falta de experiência anterior em atuação, nenhum deles tinha feito a escola de atores do Sylvester Stallone. O que faz uma baita de uma diferença, né? Convenhamos. Os membros da HOT não tiveram aulas de atuação antes de filmar o filme. Faleceu. O filme também foi lançado na Coreia do Sul em 30 cinemas de todo o país e também foi lançado em Pequim em 27 de fevereiro de 2000. Dizem também que uma versão revisada do filme foi exibida em Everland, que é o maior parque temático da Coreia do Sul até então, no dia 3 de maio de 2001. Houve também um evento de pré-lançamento que contou com a presença dos membros da banda e do produtor musical Lee Soo-man, que ficou decepcionado com o filme. Na época, era um grupo de K-pop popularzinho, porém, o filme não foi lá aquelas coisas. Além de que muitos cinemas na época não possuíam a tecnologia para exibir os filmes em 3D, e isso dificultou um pouco porque só eram exibidos em cinemas com essa tecnologia e na época não eram todos. O filme completo não está na internet, nós temos apenas alguns trechos, mas tirando isso, o filme mesmo nós não encontramos em lugar nenhum. E provavelmente isso vai ser bem difícil, até porque eu acho que dá uma vergonha alheia, né? Nos membros dessa banda, eu nem sei se existe mais, eu acho que não, mas se falaram que eles não atuaram muito bem, deve ser por isso, né? Então deve estar arquivado em algum lugar. Cats Don't Dance é um filme de animação de 1997 produzido pela Turner Feature Animation. Esse filme, aliás, já foi ao ar no SBT várias vezes, inclusive no Sábado Animado. Apesar do filme ser bem bonitinho e ter uma animação boa, ele foi um fracasso de bilheteria. E foi o único filme produzido pela Turner Animation antes da sua fusão com a Warner Bros. Em 1996. O filme foi inicialmente anunciado como uma produção de Lost Boys, que seria de propriedade de Michael Jackson e David Kirshner. Dizem que o nosso Billy Jean queria fazer um filme parecido com o Space Jam, onde ele estaria encenando com os personagens em desenho animado. E de acordo com a Lost Midweek, ele foi acusado de produzir e estrelar o filme ao lado de personagens animados da Looney Tunes. Só que ele desistiu desse projeto e esse filme Cats Don't Dance foi lançado apenas como um filme de animação, sem a parte live action. Pouco se sabe sobre o que resta dessa versão do filme do Michael Jackson. Dizem que existe um roteiro original, mas ninguém sabe exatamente se tem alguma filmagem ou alguma coisa a mais. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Teremos ainda parte 3, viu? Então calma, tem muita coisa para falar ainda a respeito desse tema. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!